Tatuagem de borboleta é o pior deles. 3 tatuagens de borboleta na perna, você tá pedindo pra... Agora, você tem tatuagem de borboleta? Tenho. Lembrando que tatuagem de borboleta é um símbolo de promiscuidade. O que tem a ver uma tatuagem de borboleta com a ausência do pai? O que ninguém te contou sobre o vazio por trás da liberdade feminina? Por que tantos homens estão rejeitando mulheres tatuadas? E por que isso tem deixado milhares delas desesperadas, confusas e sozinhas? E se você fazer o caminho inverso do porquê aquela mulher fez tatuagem, tem a ver com sofrimento espiritual. E uma segunda derivada é pai ausente. Mano, você vai pra uma estação de esqui. Quantas mulheres tatuadas você vê? Raríssimo. Por quê? Geralmente as classes mais altas, os pais são presentes na vida da filha. Entendeu? Você vai pra um baile funk no Rio de Janeiro. Cara, toda mulher tem uma tatuagem aqui, tem um dragão aqui, tem uma borboleta aqui, tem alguma coisa escrito aqui, outra coisa na linha do biquíni. Pai ausente. Hayam aponta algo que, embora expresso de forma crua, toca numa verdade desconfortável. Muitos comportamentos modernos têm raízes emocionais e espirituais mal resolvidas. Quando ele relaciona tatuagens em mulheres com dor emocional e ausência paterna, está basicamente dizendo: as marcas no corpo refletem marcas na alma. Ele faz uma correlação observacional, algo que qualquer homem atento pode perceber em ambientes diferentes, como os exemplos que ele deu: estação de esqui versus baile funk. É claro que existem exceções, mas a regra geral é que certos padrões de comportamento, como tatuar o corpo de forma excessiva, buscar validação constante nas redes sociais ou adotar um estilo de vida extremamente liberal, frequentemente surgem como formas de compensar um vazio interior, muitas vezes ligado à ausência de figura paterna forte. E isso criou um rebuliço em algumas mulheres. Não sei se vocês estão surtando por aí também, mas tem várias amigas minhas surtando por causa desses conceitos que alguns homens inventaram de falar na internet, que a mulher não pode ter tatuagem de borboleta, que ela não pode ter se envolvido sexualmente com vários caras. E uma amiga me mandou mensagem e falou assim: você precisa falar sobre isso. Ela falou assim: porque eu passei a semana toda muito mal, porque eu comecei a me achar extremamente errada e achar que nenhum homem ia querer ficar comigo. E se vocês verem o porte dessa minha amiga, juro, gente, ela é uma mulher tão independente, tão foda. E aí ela falou assim: ai, amigo, eu já tô com quase 30 anos, eu não me vejo num relacionamento, eu tenho muito medo de não estar num relacionamento, eu tenho muito medo de parecer muito livre, ou enfim, nenhum homem me querer por causa disso. Tô vendo que muitos homens estão concordando com isso. E aí, a minha única resposta pra ela foi a seguinte, que eu deixo aqui pra vocês esse questionamento: por que você está se importando com isso? Por que você está se importando com essa opinião, se você claramente não se envolveria com uma pessoa que pensa dessa forma? Por que às vezes a gente fica tentando provar pras pessoas, né, pra algum cara, ou enfim, pra um grupo, que a gente merece, que a gente é sim, que a gente tem medo da desaprovação deles? Sendo que o meu primeiro pensamento é sempre: se um cara pensa desse jeito, eu não quero nem que ele queira ficar comigo. Eu, de fato, prefiro estar sozinha do que estar com uma pessoa que pense de qualquer forma machista, preconceituosa, totalmente limitada. Então, assim, toda vez que vocês se sentirem inseguras em relação a algum julgamento de homem, vocês se fazem essa pergunta: será que é com essa pessoa realmente que eu quero estar? A mulher traz o relato de uma amiga que está emocionalmente abalada pela sensação de que nenhum homem vai querer ela. Ora, se ela mesma percebe que está sendo rejeitada por homens que valorizam família e estabilidade, talvez o problema não esteja em homens ruins julgando, mas nas próprias escolhas de vida. A mulher livre, que se orgulha de viver sem regras, agora sofre as consequências naturais da liberdade mal administrada. Muitas mulheres modernas vivem um dilema não resolvido. Querem a liberdade do homem, mas esperam ser protegidas como princesas. Querem ser admiradas pela beleza e atitude, mas não querem ser julgadas por suas escolhas visuais ou sexuais. Querem um homem forte, mas não querem que ele tenha critérios. Me tira uma dúvida aqui: que hora que foi que chegaram no consenso que toda mulher que tem tatuagem de borboleta é perigosa? É tipo... piranha. Assim, vocês fizeram um levantamento, igual o povo faz levantamento pra saber tatuagem de cadeia, pra saber quem é que fez o quê, qual crime você cometeu, que aí você tem a tatuagem, que aí por causa desse crime, vocês estão fazendo isso então agora pra definir mulher pela tatuagem? E eu nem tô falando isso porque eu tenho tatuagem de borboleta não, mas é porque aparece tanto vídeo, gente, do povo falando de tatuagem de borboleta, tipo, ó, se ela tem tatuagem de borboleta, não vai, entendeu? Não vai, perigosa.
Assim, quando foi feito esse levantamento, assim, quem foi a equipe? Como que foi definido isso? Porque, gente, é muito vídeo falando de tatuagem de borboleta. Borboleta é a transformação, o renascer. A borboleta é quase a fênix, sabe? Mas o povo tem problema com fênix também. O povo tem um probleminha com a fênix, tatuagem de fênix. Mas assim, como que... Não entendo, não faz sentido pra mim. Não faz, não entra na minha cabeça que tem algum nexo, tem alguma conexão, algum... Ela debocha da ideia de que tatuagens comunicam algo, mas ignora o fato de que o corpo fala. Toda tatuagem comunica uma mensagem, assim como um terno comunica autoridade, uma tatuagem de borboleta, de fênix, ou uma frase sensual também comunica intenções, experiências e visão de mundo. Fingir que isso não existe é desonesto. A crítica do Ryan à ausência paterna é extremamente pertinente. Quando o pai se omite, o mundo assume o papel de educador, e o mundo hoje é regido por ideologias que incentivam o hedonismo e o abandono da moral tradicional. Vocês ficaram sabendo da nova moda do momento? Falar mal de mulher que tem tatuagem de borboleta. Pois é, meus filhos, sabe como eu descobri isso? Esses dias eu acordei e me deparei com um vídeo meu em um dos programas que eu participei do YouTube, sendo alvo de críticas por causa da minha tatuagem de borboleta. Ah, Julia, mas ele não falou sobre você em específico. Só que a carinha que tá lá no vídeo é a minha. O vídeo em si nem começa com nada demais, tá? Sou eu entrando e os meninos falando, ih, tatuagem de borboleta. O problema tá depois. É o rapaz, o sósia do Pediri, que eu não sei como que é o nome dele. Eu sei que ele é o novo ídolo da geração nova que tá vindo aí. De verdade, gente, esse cara deve ser muito traumatizado. Uma mulher deve ter feito ele sofrer de verdade. E essa coitada devia ter uma tatuagem de borboleta, por isso que isso ficou fixo na cabeça dele. Nesse vídeo ele fala, mulher que tem tatuagem de borboleta tem a ver com sofrimento espiritual. Ele fala que mulher que tem tatuagem de borboleta também tem pai ausente. Isso aí é uma regra. Ele escreveu essa lei e se ele falou, tá falado. Eu acho que a minha dúvida não é nem quem traumatizou ele, né? Porque isso é óbvio que aconteceu, né? Então todas as outras vão sofrer por causa dessa mulher. Eu apoio essa mulher, inclusive. O que me assusta é uma geração inteira concordar com ele. Isso quer dizer que os novos garotinhos daí, eles precisam muito de terapia. Me assusta esses garotinhos acompanharem ele e idolatrarem? Sim, mas o que me choca são os veiacos, velho. Os veiacos estão tudo apoiando esse cara também. Será que eles não têm mais que se preocupar com a calvície do que com uma mulher de tatuagem de borboleta? E ai de mim se eu ousar em dizer que eu tive o pai presente a minha vida inteira, amoroso, carinhoso, nunca me deixou faltar nada, que foi o exemplo de homem na terra. Sabe por quê? Porque essa galera aí que tá vindo com essas frases prontas, eles são os donos da razão. Então é óbvio que eles vão saber mais coisas do que eu já vivi, né? Qualquer mulher que tiver tatuagem de borboleta e falar que o pai foi presente, eles vão falar assim, não, não, não. Isso é mentira. Eu acho que em vez de botar a culpa em uma tatuagem específica, você tem que fazer uma terapia de fato, tá bom? Ah, Juju, mas por que você tem tatuagem de borboleta então? Eu tinha dinheiro, eu gostei da tatuagem e o meu tatuador ele tinha horário. Então basicamente foi isso. Homem que julga tatuagem de mulher. Ela ataca Ryan pessoalmente e diz que ele precisa de terapia. Esse é um recurso clássico de quem não quer lidar com a verdade. Patologizar o outro para não precisar olhar para si mesma. Ao zombar dos homens que apoiam a crítica, ela ignora que muitos desses homens estão apenas cansados de se relacionar com mulheres que priorizam estética, liberdade e prazer, acima de estabilidade, recato e responsabilidade. Muitas mulheres estão percebendo que a liberdade sexual e estética não resultaram em mais relacionamentos duradouros, mas sim em solidão emocional. E agora, ao serem confrontadas com a verdade de que muitos homens de valor preferem mulheres mais recatadas e discretas, entram em pânico e reagem com desprezo ou revolta. Essa situação expõe uma tensão inevitável entre a cultura do faça o que quiser e ninguém pode te julgar, e os princípios tradicionais que reconhecem que liberdade sem responsabilidade tem um preço, e muitas vezes esse preço é a solidão, a superficialidade nos relacionamentos e a desconexão espiritual. Ryan,
Poderia ter escolhido palavras mais cuidadosas? Talvez, mas ele tocou em algo real, e o fato de tantas mulheres reagirem com tanta emoção só mostra que ele não está tão errado assim.